Abra sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 12. Carta de Tiago, semana passada começamos a expor o livro de Tiago. Temos falado sobre a fé prática em ação, ou colocando em prática a nossa fé, porque a fé ela é prática. A fé ela precisa ser vista nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nas nossas orações, no nosso relacionamento com o próximo, no nosso relacionamento com o próprio Deus. E Tiago nos convida a pensar acerca dos benefícios que há diante das provações. E ele inclusive nos convida a se alegrar quando passarmos por muitas provações. Semana passada nós lembramos que os judeus, aqueles convertidos ao Evangelho, os cristãos, irmãos em Cristo Jesus, estavam sendo dispersos por todos os lugares. Havia uma perseguição contra a igreja de Jerusalém. Os irmãos estavam sendo massacrados pelo poder de Roma. Alguns dos apóstolos já haviam sido dizimados, já haviam sido mortos. E Tiago, irmão de Jesus, que escreve esta carta, sendo a primeira carta ou o primeiro escrito à igreja, vem lembrar a esses irmãos que eles precisam ser fortalecidos diante das provações, de que eles não podem se sucumbir, ou a sua fé não pode se sucumbir àquilo que está acontecendo ao seu redor. E por isso então ele alerta a essa igreja. É muito mais um sermão do que uma carta. Ele pega alguns provérbios, algumas coisas que eram faladas na igreja e traz então para o conteúdo da sua carta. E entrega então a esses irmãos as 12 tribos dispersas, como ele mesmo diz. E Tiago então nos diz assim, a partir do verso 2: Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ele continua: ora, a perseverança deve ter ação completa para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, alguns de vocês necessitam de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente ou liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Assim como foi com Salomão, o Senhor também concede sabedoria a nós, através do seu Espírito. Peça, ele insiste, porém com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai e desaparece. A formosura do seu aspecto assim também se murchará. O rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação.
porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você pode ler juntamente comigo o verso 12? Bem-aventurado Vamos orar? Pai, aplica ao nosso coração a Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito, adorado, glorificado, bendito, exaltado neste lugar, nessa noite, aquele que vem para conceder à igreja dons, aquele que vem para conceder à igreja a fé, ó Deus, que Ele ministre a nós. Tu tens liberdade neste lugar para operar, independente, ó Deus, do pregador, independente, ó Deus, da minha vida. Tu és Deus, poderoso Deus, presente aqui, que ilumina as nossas mentes para entender a Tua palavra, e aplica aos nossos corações aquilo que devemos entender. Por isso nos usa, ó Deus. Seja conosco nessa noite, nós assim oramos em o nome de Jesus. Amém. Pretendo chegar ao final da mensagem, não sei como, não estou bem, estou vindo de uma maratona de 4 sermões, incluindo o de hoje. Na quinta-feira dando aula, sexta preguei no Talk, ontem preguei para os homens lá em Mazomba, e hoje à noite compromisso de pregar aqui. Semana que vem a mesma maratona, estaremos também pregando praticamente todo final de semana, e não sei o que aconteceu, mas estou meio tonto, né? Fiquei sentado durante o culto na tentativa ali de melhorar. Mas o texto, e aí me perdoem se de repente a minha mente embaralhar um pouco, porque eu estou tentando organizar a minha mente. Mas como eu falei, é o Espírito Santo que conduz a igreja, e a gente crê nisso. Tiago fala de um navio, e a palavra que ele usa aqui é muito parecida com a palavra que nós trouxemos para o português, pirata. Provações, ou seja, pessoas que te assaltam, ou situações que te assaltam, que te abordam sem você esperar, e roubam a sua paz, e roubam as suas conquistas, e muitas vezes até mesmo destrói e mata seus sonhos, seus anseios, conduz a você a coisas que não são boas. E Tiago, ao lembrar esses irmãos que até então estavam morando em suas casas, com as suas famílias, e de repente agora eles são tomados de assalto por Roma, que começa a persegui-los, que começa a matá-los, que começa a expulsá-los de suas casas. Eles agora precisam correr para todos os lugares, se espalhar por todas as cidades de Roma. E o que acontece é que o Evangelho, mais tarde Atos vai relatar isso, com a dispersação produzida por Roma, ao invés de destruir a fé daquelas pessoas e fazê-las se conterem dentro das suas casas, de não divulgarem, de não propagarem este Evangelho, pelo contrário, elas se sentem mais animadas a pregar o Evangelho, e este Evangelho agora começa a transtornar todo mundo. Esse Evangelho começa a se espalhar, a incendiar os campos e a tomar vidas, cidades. E por onde quer que essas pessoas passassem, outros os seguiam, ao ponto de o império não conseguir impedir o avanço do Evangelho do Senhor.
ninguém pode parar a igreja. Nenhuma provação, nenhum deserto, nada, ninguém, morte, espada, principados, potestades, o diabo, ou seja lá quem for, ninguém consegue impedir o agir de Deus e o mover de Deus através da sua igreja. Pelo contrário, o que Tiago nos revela aqui é que essas provações, uma vez aprovadas, produzem em nós esperança. Produzem em nós o desejo de fato, alcançar a coroa que nos está prometida e que nos é confiada por Cristo Jesus. Paulo diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o passardes por diversas provações. E eu acho, como eu falei, interessante essa palavra, né, peiretes ou peirasmos, que significa literalmente aquele que ataca, aquele que vem sobre você. Como ontem, por exemplo, né, os irmãos iam tocar lá em 7 de abril, e de repente uma tempestade os ataca, e eles ficam ilhados, não é? Não conseguem chegar, não conseguem se mover, e se veem em meio àquela ventania, em meio àquela tempestade, aquele vendaval. Eu estava a descansar, porque tinha ainda que preparar o sermão de hoje, e cheguei em casa por volta das 4 horas, e repousei um pouco, falei, vou descansar até umas 6 horas, ia ser, sabe lá que horas, preparando o sermão. E aí de repente Isaac entra no quarto, né, e eu sem saber meio o que está acontecendo, e ele diz: minha mãe está te ligando, está querendo que você vá no mercado buscar ela, que ela foi para o mercado e veio uma tempestade. E eu saí no meio daquela confusão toda, né, e tempestade, a guarda-chuva voando para tudo quanto é lado, e fui lá buscá-la. Assim são as aflições, ela não marca na sua agenda, ela não diz quando ela vai chegar, são circunstâncias externas, não são coisas que nós esperamos, não são coisas para as quais nós nos preparamos, como por exemplo, quando você vai adquirir um imóvel, alguma coisa, e você se prepara, você se programa, e sabe que durante aquele período as coisas vão ser apertadas, você vai ter que diminuir seus gastos, você vai ter que se ajustar aqui e ali, como por exemplo uma gravidez que vem, e você vai se adequar agora, e começar a se preparar para a chegada dela. Mas as provações não são assim, elas vêm, elas aparecem, e de repente nos vemos envolvidos no meio disso. É como se os piratas nos atacassem, e isso suscita na mente a aparição repentina, né, de navios, de situações nas quais vão nos bombardear, vão nos guerrear. E agora o que fazemos? Fugimos? Não dá. Atacamos? Também não. E o que fazer? Como agir? E Tiago então começa a nos mostrar as verdades acerca das provações. E a primeira coisa que ele nos mostra é que as provações são inevitáveis. Não dá para evitar. Não dá para... Esse fio está me incomodando. Vou botar mais para cá. As provações são inevitáveis. Não dá para a gente aguardar. E essa é a primeira verdade que Tiago fala sobre as provações. Porque todos nós devemos esperar problemas. Amém, igreja? Amém? Amém mesmo? Porque nós somos bombardeados pela informação: não, agora é só vitória. E a gente canta: agora é só vitória, agora é só vitória, não é? A gente vê slogans dizendo assim: pare de sofrer. Dá para parar de sofrer?
Seu filho mergulha nas drogas e você vai na igreja, o pastor fala assim: para de sofrer, meu irmão. Está sofrendo por quê? Estou sofrendo porque ele está nas drogas. Eu estou sofrendo porque eu recebi a notícia de que eu estou com câncer. Eu recebi a notícia de que um amigo, um parente, um familiar faleceu. O sofrimento é real. O sofrimento é algo que nós vivemos. Tribulações virão. Eu gosto muito daquela música, minha mãe escutava muito, do Álvaro Tito, né? Aquela que dizia: não há barreiras, né, para aqueles revestidos do poder. Mas ele começa dizendo que certamente provações virão. Mas tenha a sua fé, ou mantenha a sua fé. Mantenha a chama acesa, porque virá. Não sabemos quando, não sabemos a hora, não sabemos o momento. Apenas temos a certeza de que nós não vamos passar neste mundo ausentes de sofrimento, ausentes de provações, ausentes de tribulações. De repente você está no meio do mar, como os discípulos estavam, fazendo o que eles sabiam fazer, e a tempestade vem, e agora eles já não sabem mais fazer o que eles sabiam fazer, sobreviver ao mar. Há tempestades que a gente perde o controle. E aí nós temos duas possibilidades: lutar contra as ondas, e certamente não conseguiremos sobreviver a elas, ou confiar naquele que conduz a nossa vida, porque Ele sabe, Ele conhece, Ele tem poder sobre as tempestades. As tempestades vêm, mas a nossa fé crê num Deus que acalma tempestades. Os piratas vêm, mas nós temos um Deus que venceu os piratas na cruz do Calvário. Amados e queridos irmãos, muitas pessoas muito bem intencionadas creem que se você tiver fé suficiente, seu problema, seja ele qual for, vai passar, mas nem sempre passa. Nem sempre passa. Eu trabalhei muito tempo com capelania lá no INCA 4, pacientes terminais. E todos ali sabiam que os seus dias estavam contados. Mas na verdade todos nós sabemos que os nossos dias estão contados, quando nenhum deles havia ainda. Alguns estão alertados que esse dia chegou, outros nem alertados são. O fato é que o homem moderno não está preparado para sofrer. Os membros de muitas igrejas evangélicas, através dessa teologia da prosperidade, se veem iludidos, com filosofias enganosas, com filosofias engenhosas, do não sofrimento, da não tribulação. E o resultado é que esse iludido infortúnio que vai viver isso, chega numa hora que ele perde a sua fé em Deus. Só que se entenda bem, não é o Deus das Escrituras que é pregado por aí. O fato é que, como peregrinos nessa terra, nós vamos passar por diversas aflições. Essa é a segunda coisa que o texto nos revela. Diz o texto que elas são diversas. São, no grego, poikilos, múltiplo, de diversas cores. As diversidades, as provações não são iguais, não é verdade?
Dentro de uma mesma família, cada um pode passar uma tribulação diferente, todos passar pela mesma tribulação juntos. Ela vem de diversas maneiras, elas são múltiplas. Às vezes, eu brinco lá em casa, né, quando a gente está passando por alguma tribulação, por alguma provação, e eu digo assim: aperte o cinto, porque se está ruim pode piorar. E geralmente piora, é igual tempestade. Você fala assim, vai passar, e não passa é nada. E aí já não é mais a tempestade apenas, mas é a árvore que cai, é a água que sobe, é o lixo que começa a entrar dentro de casa, é os móveis que começam a boiar, é o telhado que voa. E você fala assim, agora deu tudo que deu. E aí piora, e piora, e piora. E a gente diz, meu Deus. E ele de lá de cima diz assim, olha como meu servo suporta. Olha como ele é resiliente. Porque em meio às tempestades, ele está dizendo, meu Deus. Ele eleva os olhos para o monte, de onde vem? O socorro, porque o nosso socorro é quem? O Senhor. Ele não está apenas no céu, mas Ele está aqui também conosco, o tempo todo. Saiba, meu irmão, que assim como as provações elas vêm sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus veio antes delas sobre você. Ele foi derramado sobre a sua vida. E da mesma forma que as provas e as provações vêm sobre o nosso viver, Deus também nos deu todas as sortes de bênçãos espirituais. De maneira que Paulo vai dizer que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Mesmo que você não entenda. Porque Deus não vai explicar os porquês. Ele diz o como. E Ele diz o para quê. Depois de passardes por essas provações, alegre-se. Porque você venceu. Porque o Senhor te sustentou. Porque a sua fé é inabalável. Como diz Efésios 6. Paulo falando aos Efésios sobre a armadura de Deus, ele vai dizer que nós precisamos estar preparados para o dia mau. E depois de passarmos pelo dia mau, nós permaneceremos inabaláveis. Glória a Deus. A certeza de que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Porque não existe prova que a graça de Deus não sustente. A mesma palavra que Tiago usa para falar de provações diversas, Pedro também usa lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, onde ele diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, para cada aflição que você tem, Deus tem uma graça colorida. Se você está passando por uma aflição preta, Deus vai mandar uma rosa, azulzinho claro, uma graça bendita sobre a sua vida. Dizer, se acalma, meu irmão. Porque Ele está em toda a situação. Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Mas Tiago ainda diz mais, ele diz assim, o fato de passares. E a palavra melhor traduzida aqui seria a que vem, se eu não me engano, na Revista Corrigida, não na nossa Almeida, é cairdes. Ou seja, ele está dizendo, considere por grande alegria o cairdes nessas provações. Que dá essa ideia de cair de modo a ser envolvido, que provoca e promove em nós tristezas, angústias, aflições. Porque as provações não produzem em nós alegria. A alegria não está relacionada à provação.
A alegria está relacionada à perseverança, ao continuar de pé. É quando Paulo diz que nós podemos cair, e nós caímos diante de diversas situações que acontecem na nossa vida. Muitas vezes a gente fica de joelhos. Há enfermidades que nos colocam na cama, prostrados, sem conseguir se levantar. E nós não nos alegramos por estar nessa situação. Pelo contrário, isso traz tristeza, angústia, sofrimento. Eu digo, poxa, estou perdendo o trabalho da igreja, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro, não posso ir para o meu trabalho. Isso não alegra o meu coração. Passar por tribulações, porque eu sei que aqui ninguém gosta de sofrer. Amém? Mas essa aflição, essa provação, essa dor, esse sofrimento está produzindo em você perseverança. Nós vamos cair, nós vamos ceder, serão tristezas inesperadas, serão quedas inesperadas, serão provações inesperadas, mas alegre-se, alegre-se. E Paulo então começa a mostrar para a gente o porquê do se alegrar. E o propósito, ele diz, é para atingir a maturidade. Diz o versículo 4, a parte B, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Uma das coisas que Deus quer de nós é maturidade. É enxergar a nossa realidade. Paulo fala que como um menino, a gente se achega diante do espelho e nós vemos as nossas imperfeições. Mas depois que a gente se distancia do espelho, o que acontece? A gente se esquece. A gente se esquece. E é por isso que ele traz nessa poesia a figura do amor. Do amor. Hoje pela manhã a Rosália pregava muito bem, por sinal, né, acerca da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. O filho fala assim, eu vou embora de casa, vou ganhar a vida, vou viver feliz. Ele tinha um espelho em casa que era o pai, e ele se afasta desse espelho. Ele afasta-se da identidade que ele deveria ter. E ele resolve sujar a sua imagem no mundo, assim como Adão e Eva fizeram. Ao invés de ter a imagem de Deus refletida neles, preferiram ter a imagem do pecado, perdão pela confusão de palavras. E o fato é que esse filho, ao se deparar com a realidade que é estar longe do pai, os sofrimentos que isso causa, o que a ausência do pai pode fazer na vida de um filho, ele resolve voltar. E é exatamente isso que as provações fazem nas nossas vidas. Porque tem horas na nossa vida que a gente fala assim, eu não preciso mais do meu pai, eu não preciso mais da igreja, eu não preciso mais das orações dos irmãos, porque minha vida está ok. Olha como é que está uma bênção, olha como é que está fluindo, olha como é que está tudo bem, tudo em paz, dá para curtir uma praia sossegado, dá para ficar, né, lá no relax na rede, dá para dormir até mais tarde. Não é assim? Quando as coisas estão boas, a gente não relaxa. Quando a gente pega um barco, vai para uma ilha, como Ilha Grande, estou sentindo falta de lá, e aí você atravessa, e o mar está calminho, sereno, você tira selfie, você tira foto, você posta no Instagram, você manda para todo mundo, você diz, olha onde eu estou, olha o que eu estou fazendo, olha que coisa boa. Aí no seu regresso, o mar resolve dar uma sacudida no teu barco. Eu nunca vi ninguém postar foto, fazer selfie de tempestade, com a cara que está de apavoramento, e desesperado, e agarrando no mastro, como se o navio fosse afundar e o mastro não.
E aí ele esquece, ele diz assim: nunca mais eu volto nessa praia, nunca mais eu entro no barco. Ué, estava tão bom na ida. Assim é a gente se esquece. A gente precisa ter a nossa mente percebendo o cuidado de Deus e manter-se íntegro, ser integral. Deus não quer crente medíocre, que vive na média. Deus quer gente séria. Deus é o Deus da excelência, e Ele não aceita crente que não seja excelente. Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos amadurecer. Ele quer que você faça a prova dEle. Interessante, Jó, um homem de oração, íntegro, a própria Bíblia diz, Jó era um homem íntegro, mas o sofrimento mostrou que faltava ainda mais integridade, mais maturidade nele. Até o ponto que ele reconhece, ele fala: eu não te conhecia, conhecia só de ouvir falar. Deus não quer que você só ouça falar dele. Deus não quer que você venha todo domingo aqui ouvir a mensagem do pastor, dizendo que Deus é bom, Deus é maravilhoso, que você vai para o céu. Não. Ele quer que você entenda o que é o inferno e o que é o céu. O que é Ele ser pai na sua vida. E esse é o propósito. Para isso, a gente precisa ter uma disposição. Olha o que diz o texto: considerem motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. E a palavra aqui é ergenomai, ou ergeomai, que é ter disposição de mente. É que a mente e o meu coração se mantenham coesos. Porque muitas vezes a gente age na emoção, no coração, e depois a gente se arrepende. Tem muita gente que levanta a mão e fala assim: Senhor, eu prometo, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu vou ser assíduo na igreja, eu vou ser fiel ao Senhor. Coração. A mente não está nem pensando no que ele está prometendo. E Deus fala: se você promete, é melhor que você cumpra, porque se você não cumprir, vai ter um problema sério, que você está prometendo para Deus. Então a gente precisa manter o controle. Nosso culto é racional, que envolve sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para isso eu preciso mudar a minha mente, não ser impulsionado pela emoção, mas pela razão. Antes que eu entre nesse redemoinho, que muitas vezes eu mesmo construo. Nas férias eu fui num parque de diversão com a família, e aí fui brincar nos brinquedos lá. E aí, algumas horas eu falava assim: cara, eu paguei o ingresso, e o que eu estou fazendo aqui? Porque você vai na emoção. E aí, quando a razão entra, você fala assim: e agora, José? Faço o que da minha vida? E eles orientavam assim: se você começar a passar mal, você cruza os braços. E aí dava uma vontade de cruzar o braço. Mas e a vergonha que você ia passar? Aí você ficava segurando, para não cruzar os braços. Que a mente está dizendo: cruza os braços, cara. Faz esse negócio parar. Nós precisamos manter o controle da nossa mente. Nós somos muito impulsionados. Você tem que ter o controle do seu interior. Senão você vai fazer loucuras. Coração e mente precisam estar sob controle.
Mas ele diz mais. Para isso você precisa ter uma atitude de perseverar. E ele usa 3 vezes a palavra perseverar no texto. No versículo 3, no versículo 4, no versículo 12. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação? Ação completa. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Deus já completou a obra dele na sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Como é que você sabe disso? Porque você ainda está aqui. Porque se a obra de Deus já estivesse completa na sua vida, você já estaria com Ele. Você já teria recebido sua coroa. Se você ainda não recebeu a sua coroa, é porque a obra de Deus ainda não está completa. Porque Deus ainda está trabalhando em você e por meio de você. Porque Deus trabalha em nós, para que através de nós Ele trabalhe nos outros. E Ele vai dizer, essa perseverança, ela precisa ter uma ação completa na minha vida. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar sendo aperfeiçoado. Deus vai me lapidando, até eu estar igual Tramontina, né? Corte perfeito. Aí beleza, ceifou o que você tinha que ceifar aqui, produziu a quantidade de trigo que você tem que entregar para Ele. Céu, lindo céu, eu vou para o céu, lindo céu, eu vou morar. Né? Por isso que o pastor estava sentado ali, tudo rodando, tudo tonto, falando, tem a responsabilidade de pregar. Porque enquanto eu estou vivo, eu tenho uma missão a cumprir. Porque na hora que os meus dias findar, o meu tempo acabar, o Cronos encerrar, já não haverá mais obras, porque o Senhor já estará comigo em seus braços. E é por isso que ele diz, feliz é um homem que persevera na provação. Perseverar, ela nos leva a 3 atitudes. Primeiro, ela é uma atitude que temos a oportunidade de demonstrar performance. Em tempos de adversidades, em tempos de crises, em tempos de provação, a gente mostra performance. O mundo quer ver em nós diferença. Os seus vizinhos, que você prega há tantos anos, estão vendo através da sua vida, estão lendo o Evangelho através do seu viver. E a maneira que você se comporta diante das provações, será um testemunho fiel ou enganoso para eles. Enquanto você não tiver uma performance impecável, que as pessoas falem, esse cara é um homem de fé. Veja como a fé dele é inabalável. Então Deus está melhorando a sua performance. E vai nos ensaiando. De novo. Não, precisa de mais ensaio. Vamos aperfeiçoar. Vamos melhorar. Está ainda dando uns tropeços aí no passo. Está ainda titubeando em alguns aspectos da sua fé. Está ainda tendo medo, igual Pedro. Precisamos demonstrar diante dos sofrimentos e diante das tribulações que de fato o Evangelho de Deus produziu um novo homem. É por isso que Deus fala para Israel o tempo todo, não tenha medo, mas Israel vive como um covarde. Fraquejando, tropeçando, caindo. E Deus então vai lapidando. Deus vai aumentando a fornalha, Deus vai aquecendo o fogo. E esse povo vai sendo purificado.
esse povo vai sendo transformado, esse povo vai sendo vivificado, esse povo vai se tornando a imagem e semelhança de Deus, um Deus que não teme, um Deus que não tem medo, um Deus que é poderoso, um Deus que é glorioso, um Deus que consegue descansar. E é isso que Ele quer dos seus filhos. É isso que Ele espera de nós. Que tenhamos fé inabalável, que creiamos no seu poder, que saibamos qual é a nossa identidade, que tenhamos a consciência do que Ele fez por nós, e o que Ele está fazendo em nós, e o que Ele fará através de mim, de você. Segunda coisa, a perseverança como uma atitude de permanecer firme, de resistir bravamente, com precisão. A palavra que ele usa aqui é teleias, ela tem que ser ação completa, é até o fim. Falava aqui para os jovens na sexta-feira, dizia que Jesus, nos últimos dias da sua vida, Ele resolve cuidar dos seus discípulos. Ele pega uma toalha, pega uma bacia, e começa a lavar os pés dos discípulos, e diz: eu amo vocês até o fim. Jesus não está preocupado com a sua morte, porque sabe que o Pai e o Espírito Santo vão cuidar disso. Ele está preocupado com os seus. Nós precisamos permanecer firmes, nós precisamos resistir bravamente, com precisão. Não podemos se sucumbir. Ele vai além. Ele diz que a perseverança como uma atitude que promove a alegria pela superação da vitória. Aí sim nós cantamos o hino da vitória. Porque para cantar o hino da vitória, primeiro você tem que ter vencido. Só tem vitória quem venceu. Pega um atleta. O Thiago, por exemplo, que ganhou medalha olímpica aqui no Brasil. Quantas horas ele treinou para conseguir saltar mais alto do que o russo lá? Mais de 7 metros. Você viu ele treinando? Viu quantos tombos ele tomou? Viu quantas fraturas ele tem no corpo? Quantos tendões estourados ele tem? Quanta dor, quanto suor ele teve que produzir? Sim ou não? Não. O que nós vimos foi só ele subindo no pódio e recebendo a medalha de ouro, fazendo um salto perfeito. Como é que ele atingiu essa perfeição? Os nossos adolescentes e os nossos jovens hoje estão sendo iludidos que é fácil subir no primeiro lugar e ficar lá no topo. A gente tem que mostrar a realidade. Para chegar lá, para ser o primeiro, há muito sacrifício, há muita queda, há muita dor, há muita tempestade, há muita ação do inimigo, há muita gente jogando contra você, porque todos os outros atletas que estavam ali presentes queriam o mesmo lugar. Tem muita gente concorrendo à coroa da vida. Tem muita gente querendo alcançar o primeiro lugar. Como é que está o teu treinamento, meu irmão e minha irmã? Você vai conquistar a coroa da vida? Ou não vai passar nem das oitavas de final? A primeira queda já está chorando? Ou você está se levantando, mesmo com dor, todo ralado, e continua em frente? Continua perseverando, continua insistindo, até que você conquiste a coroa da vitória.
porque até conquistar a coroa da vitória, nós derramaremos muita lágrima, haverá muito sofrimento, muita dor, mas Jesus diz: se anima, porque eu venci, e vocês vencerão também. Há dois aliados para a gente lidar com as crises e para perseverar nelas. O versículo de 5 a 8 fala sobre obter sabedoria. Ele diz: se porém alguns de vocês necessitam de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Inconstância não te coloca lá. Viver na média não te coloca lá. Não adianta você fazer média e ser inconstante, passar pelas provas e ganhar nota baixa. Nós precisamos de sabedoria, essa sabedoria é dada por Deus para encarar os desafios. Nós precisamos ouvir a voz do treinador. O treinador Tiago era o mesmo treinador esqueci o nome dela, que também ganhou, que é brasileira também, do salto. Isso, mesmo treinador. E ele fica sempre lá na arquibancada. Porque ele não precisa assistir ou dar assistência ao atleta durante a partida. Porque ele já passou as instruções antes. Jesus, antes de subir para os céus, ele falou: eu já dei poder e autoridade para vocês, eu já dei toda a minha palavra, eu já passei para vocês tudo o que eu poderia ensinar a vocês. Agora eu vou para o céu, aguardar vocês chegarem lá. É como o treinador de maratona, ele não corre junto com você, ele vai lá para a linha de chegada te esperar chegar. E se você não for o primeiro, ele vai te dar uma bronca. E vai falar para você: você não fez o que eu te mandei fazer. Para chegarmos lá, nós precisamos obedecer à voz de Deus. Você não vai passar pela prova, meu amado irmão, buscando fontes deste mundo, lendo livros dos mais diversos, como simplificar sua vida, como não passar por sofrimento. É ouvindo a voz de Deus, é estando atento para onde Ele está te movendo e seguindo, sem discutir. Mas esse é o caminho mais difícil. Mas é por ele que você precisa passar. É por ele que você será salvo. Obedeça. E o versículo 9 a 11, ele ainda vai dizer: o irmão de condição humilde glorie-se na exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Nós precisamos ter consciência que a vida é transitória. O pobre deve se alegrar porque é pobre, porque o Senhor está constantemente com ele, e deve exaltar-se nisso, porque ele consegue sobreviver à pobreza. E um rico, ele tem que se humilhar, para que ele não ache que é a riqueza que está fazendo ele estar sem a pobreza ou sem o sofrimento, porque a riqueza quem lhe deu foi o Senhor. É graça concedida, é favor imerecido.
Por isso, aqueles que perseveram, aqueles que vencem, aqueles que chegam no final, aqueles que usaram da sabedoria de Deus para encontrar o caminho e seguir, diz a palavra de Deus, versículo 12, feliz, vamos ler juntos? Deus ama você. Deus ama você mais do que você imagina. Hebreus capítulo 12 fala que Deus é como um pai, pai que ama, disciplina o filho. Pai que ama certos passos do filho. Pai que ama endireita o caminho do filho. E isso é pelas provações, pelas provas. Você não dá o seu carro para o seu filho dirigir, sem antes que ele tenha provado de que ele é capaz de dirigi-lo. Você não deixa seu filho sair na rua, antes dele provar que ele é capaz de voltar para casa. Feliz é o homem que persevera nas provações. Porque depois de aprovado, e só depois de aprovado, é que ele receberá a coroa. Qual é a nota que precisa para entrar no céu? Ser aprovado por um Deus que é excelente. Deus quer excelência. Deus quer servos fiéis, que perseveram, que se necessário encaram até a morte, por amor a Ele. E ao que perseverar, receberá a coroa da vida. Há uma coroa, há um pódio. Jesus já está lá nos aguardando. Entraremos para a galeria dos homens da fé, um seleto grupo de pessoas que perseveraram até o fim, que se desvencilharam de tudo aquilo que os atrapalhava na corrida, na sua carreira, e completaram a sua jornada, mirando no autor e consumador da fé. Que nessa noite a gente possa refletir e pensar. Em primeiro, a crise é um caminho e não um destino. O destino é a coroa, o destino é o céu, é apenas o caminho. Os que tentaram voltar para o Egito morreram. Os que resolveram ficar morreram. Mas os que atravessaram o deserto entraram na terra prometida. Não se deixe amargar. Não se deixe azedar. Não seja um crente rancoroso. Não se deixe deprimir. Não se deixe levar pela ansiedade. Não se entregue às provações. Há um cântico que diz assim: está sofrendo? Louve. Tiago está dizendo: está passando por provação? Se alegre. Não dê espaço à tristeza, não dê espaço ao desânimo. Permaneça de pé, se coloca de pé, se firma, se fortaleça no Senhor. Busca sabedoria nele. Como eu enfrento isso, Senhor? Como eu passo por esse vale? Como eu encaro a morte? E Deus na sua palavra vai te orientar, Deus na sua palavra vai te fortalecer, Deus na sua palavra vai te alegrar, Deus na sua palavra vai te dar paz, Deus na sua palavra vai animar você. E as pessoas vão olhar e vão dizer: como pode? Como ele consegue suportar? Como pode, Senhor, dormir? E Jesus vai dizer para os seus apóstolos: homens de pequena fé,
Porque se você tiver fé, você descansa. Descansa. Porque sabe que todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Persevere. Mas não na média. Não para os outros, os ingleses verem. Persevera com determinação. Eu consigo suportar isso. Eu consigo passar por isso. São 40 anos de deserto. Mas Josué, Caleb, não importa os gigantes, o Deus que nos trouxe até aqui, nos dará a vitória. De 12, 2. De uma nação inteira, apenas 2. Tiveram determinação e perseveraram até o fim. Ame ao Senhor até o fim. Nós estamos fazendo 60 anos de igreja. E nesses 60 anos, quantos já passaram e desistiram? Quantos já não estão mais? Quantos jogaram a toalha? Quantos apostataram da fé? Quantos se tornaram inimigos da fé? Não é dos fortes a vitória, é dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Nós não suportamos porque somos fortes, nós suportamos porque somos fracos, e como fracos, a gente pega e joga para o Senhor. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei, diz o Senhor. É o Senhor que alivia o nosso fardo, é Ele, e Ele pode ser encontrado. E desfrute da maturidade, começa a dar aula sobre isso. Começa a dar aula sobre isso. Paulo fala isso às viúvas, né? Dê aula sobre para as mulheres mais moças, como perseverar no seu casamento. Como manter 50 anos de casado. Deus te tornou maduro. Deus te tornou madura. Você já passou por essa agonia, você já passou por esse sofrimento. Você sabe o que é, a dor que é, o sofrimento que é, o quanto de lágrimas a gente derrama. E agora você vê seu irmão chorar e não vai fazer nada. Não, demonstre. Seja maduro, seja líder. Começa a liderar. Começa a cuidar. Davi, quando estava sendo perseguido pelo rei Saul, ele vai para uma caverna e aí 400 homens endividados, lunáticos, tinha de tudo lá, vai até ele. Ele poderia falar, vai se danar. Estou aqui com o meu problema, não. Ele reúne aquele povo e começa a pastorear aquele povo, ele começa a dar aula para aquele povo, ele começa a transformar aquele povo num exército, e ele se torna o maior exército já visto. Homens que experimentaram de tudo, e eram chamados de os valentes de Davi. Deus levanta valentes. Deus não quer covardes, medrosos. Viva a expectativa da coroa, viva. Ela já está na sua cabeça. O lugar já é seu. Agora, se você se deixar levar pelas suas emoções, vai atrapalhar a sua cabeça e você vai perder o pódio. O problema do atleta não é que ele não treinou, são as emoções. As emoções é que nos derrotam. São elas é que nos faz ficar no banco prostrado, choramingando, dizendo, eu não consigo, eu não vou dar conta, eu não estou preparado o suficiente. E o outro às vezes é muito mais fraco do que você, mas creu e ganhou. Que o Senhor nos ajude
a enfrentar as provações. Elas virão. Se prepare. E nos tempos finais, elas intensificarão. Se prepare. Esteja preparado. Não seja covarde. Não se amedronte. Enfrente-a. Porque você tem um Deus que pode todas as coisas. E Ele tem preparado para você o vitorioso, o que venceu, a coroa da vida, que foi conquistada naquela cruz e nos foi entregue pelo sangue precioso de Cristo Jesus.